agora, nesse momento, queremos discutir um assunto muito importante, que é a liberdade. Nós saibamos, Senhor, entender esse assunto e que possamos fazer o uso adequado dele em nossas vidas. Permaneça conosco ao longo dessa noite, nos leve de volta aos nossos lares, abençoa todos aqueles irmãos que estão com dificuldade de estar aqui ao longo da semana. O Senhor também possa estar visitando eles. É o que lhe pedimos, não porque haja mérito em nós, mas pela misericórdia salvadora e redentora do teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem. Bom, Natália é uma pessoa já conhecida da igreja, né? Todos vocês, eu acho que já sabem que ela é líder dos desbravadores. E eu queria saber de você, Natália, o que é para você, como cristã, trabalhar com a liberdade? O que é a liberdade para você como cristã? Bom, liberdade, se a gente for pegar para o nosso dia a dia, né? Se a gente comparar livres e empresas, né? Estava lá em casa agora, meu pai estava assistindo o jornal, né? E aí mostrando a sequência de pessoas que vão sendo presas. E para quem já visitou uma cadeia, sabe que é um lugar muito limitado, né? Ali as pessoas têm uma vida regrada, então não tem a liberdade nem de compra, nem de venda, nem de uma comunicação de um lugar que quer, né? E aí quando a gente traz isso para a nossa vida cristã, às vezes é um pouco difícil de entender o que é uma verdadeira liberdade em Cristo. Porque as pessoas ao entrar na igreja acreditam que na verdade aqui não se encontra liberdade, mas se encontra conjuntos de regras que são ditas para que a pessoa siga, para que ela entenda que a partir disso ela pode ter um lugar melhor na vida eterna. Mas eu acredito que Satanás faz isso propositalmente, faz a gente pensar que não existe verdadeira liberdade em Cristo. E para isso, né, para contextualizar a minha visão sobre isso, e acredito que é uma visão que converge muito com a visão da igreja, tanto que eu aprendi na igreja, né, Gálatas capítulo 5, verso 1, ele diz assim, ó: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E o verso 13, ele diz assim também: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, a minha visão de liberdade, baseada na palavra de Deus, é basicamente que Cristo nos dá orientações para que a gente consiga viver o mínimo nessa vida, nesse mundo de pecado, com vida mais plena, com vida mais saudável, até que, enfim, Ele possa dar uma vida que Ele realmente quer dar por nós, que é uma vida com leveza, que é uma vida com paz, que é uma vida com alegria. Liberdade para Jesus é isso, que você possa fazer, de forma muito resumida, fazer um uso e bom fruto da vida que Ele te deu, que Ele não pode dar 100% agora, enquanto esse mundo não for restaurado, mas o objetivo dele sempre foi e vai se concretizar um dia, que é você fazer bom e 100% de uso fruto da vida que Ele te deu. Porque é muito difícil, né, essa questão do pecado. A gente acha que tem domínio próprio e escorrega com facilidade, né? Se não for por intermédio da ajuda de Cristo, realmente não é possível ser livre, né? E você já teve algum momento que sentiu que Jesus te libertou de algo? De um medo, de uma tristeza, qualquer situação? Sim, porque a liberdade em Cristo não se trata só de coisas externas, né? Se trata do interior. Além de eu viver em um mundo de pecado, eu convivo com a minha própria natureza que tem tendência do mal. Ela tem tendência. Se eu alimentar, é igual falando do pitbull, né? O pitbull é um cachorro que é nervoso, que é bravo, um pincher também, né? Só que ele tem a tendência pela genética dele, mas não significa que exatamente ele seja. A pincher que minha mãe tem em casa é um exemplo disso. Ela não é brava. Então nós temos tendências pelo mundo de pecado que a gente vive e pela nossa própria natureza corrompida, né? Então eu entendo sim que hoje eu vivo liberdade em Cristo, porque Ele me ensinou que se eu continuar atendendo às minhas vontades humanas, no
controladas, eu vou me prejudicar. É nisso que existe a escravidão. Tudo que a gente decidir fazer para alimentar prazeres, o nosso ego, a nossa vaidade, a gente vai se encontrar numa prisão. Que é quando vem o desespero por você fazer várias escolhas que te levaram a um caminho no qual você não gostaria de estar, né? E para finalizar essa resposta, nós estávamos conversando com o meu sobrinho em casa e ele estava falando que onde ele trabalha, os amigos dele falam que ele tem medo de fumar, que ele não fuma, os amigos dele todos que trabalham fumam, né? Aí ele falou, mas por que você não fuma? Você tem medo? Aí ele falou, não, porque ele não faz nenhum benefício para mim, falou assim para eles, né? Então eu falei assim, não basta só nós, né, que tem uma idade mais que os jovens, falar que não pode. Ele falou, tia, é verdade, só fala pra gente que não pode. Eu falei, não basta só dizer que não pode, tem que dizer por que não. Por que não é bom, para não parecer autoritário. Fala para mim qual o benefício de você ter um vício, qualquer vício que seja. Você chega uma hora que precisa tanto disso que você nem pensa mais, você só vai. E isso vai te matando aos poucos, porque você precisa disso para viver, você não precisa. Ele falou exatamente isso, eu cheguei à conclusão que não faz sentido. Ele falou, um dia eu até comprei um desses eletrônicos que ele fala agora, né? Mas ele falou que ele imaginou que ele, sendo jovem, de 17 anos, era mais para ele mostrar para os outros que ele fazia uso daquilo. E ele pensou consigo mesmo, não faz sentido, então ele parou, né? Então, assim, e a liberdade que eu sinto que Cristo me deu foi de mim mesmo, principalmente. E ele me diz, faça as escolhas que eu te oriento a fazer, que vão te trazer vida. Mesmo que no calor do momento você queira tomar as decisões mais grandes, você tenha a visão limitada. E que você, me ouvindo, eu vou te ajudar a ter uma visão melhor das coisas. É semelhante à obediência a pai e mãe, né? Com Deus já é mais ampla ainda a questão, né? Essa semana aconteceu uma situação inusitada ali no rolê, né? A gente, na hora de despedir, começou a conversar com uma moçada e eu acho que foi o melhor momento que a gente viveu no rolê até agora. Eles tiveram ali a oportunidade de se abrir, falar um pouquinho de cada um. E eu queria perguntar para você aí, que já trabalha com desbravador há muito tempo, como que você vê os desbravadores vivendo a questão da liberdade? Como que é para eles isso? Dá para ver nos desbravadores, que é uma faixa etária de adolescente, né? Na verdade, eles são jovens. E a gente vê a faixa etária dos jovens, que é a partir dos 15 anos. Parece que não, mas quando eles entram dos 10 aos 15 anos é uma fase. Dos 16 e os 18 são outra fase completamente diferente. O papo, o assunto, o modo de se vestir é diferente. Mas acima de tudo, o que eu vejo, assim, que é muito importante para a igreja também ouvir, é que os jovens precisam ser ouvidos. Nós temos dilemas na vida como adultos, mas a gente passou por algumas experiências que nos ajudam a ter uma carga de informação para saber o que é certo e o que é errado. Agora, eles, nessa era da comunicação, eles recebem muita informação e eles não estão dando conta de digerir. Então, eles precisam ser ouvidos, eles precisam pôr para fora os conflitos que estão dificultando eles a tomar determinadas decisões. A liberdade que eu vejo que a gente pode trazer para aproximá-los de Jesus é ouvi-los, que foi o que a gente fez. Para os irmãos entenderem, acabou a aula no momento do esporte, a gente foi orar para terminar. E aí começou um assunto ali, e dali alguns já começaram a contar o que estava acontecendo com eles e virou quase uma terapia em grupo ali. Porque minha mãe me escuta, porque eu falo com meu pai, mas ele me criou, porque não sei o que e tal. Então, tem coisas que para nós assim, nossa, é tão simples, só não vai. Para eles, por que não ia? Eu não entendo ainda, né? Então, ouvir os jovens, né? Ouvir os adolescentes, ouvir as crianças. Porque aí você dá abertura e ele te dá abertura para você ouvir e conseguir dizer algo que faça sentido para ele. E o importante também é que se você estiver baseado na palavra, não vai ser uma opinião sua. Vai ser aquilo que a palavra e a vivência que você está tendo com a palavra está orientando ele, né? Hoje de manhã eu falei com a minha sobrinha. Falaram que ela tinha que trabalhar 11 horas da manhã. Avisaram para ela. Primeiro emprego dela, assim, né? Só que aí ligaram para ela e falaram assim, você tem que estar 8 horas, ela estava dormindo. Ligaram às 7h50 para ela estar 8 horas. Aí ela já começou a ficar brava, nervosa. Eu falei, calma, primeiro procura entender o que está passando, né? Às vezes você precisa substituir alguém, vamos explicar melhor quando chegar lá.
depois você conversa, né? Explica, né? Podem me avisar antes para me programar. Eu moro lá na Vila Garcês, mas eu estou aqui no Porto, da casa da minha mãe, da minha avó, né? Então conversa. E o primeiro emprego é assim, para você ganhar uma moral com eles, você sofre um pouquinho. Eu lembro que meu primeiro emprego era vendedora, mas eu tinha que lavar o pote da marmita da dona da loja. Eu não achava certo, mas eu não podia falar muita coisa, né? E aí eu falei, eu falei, meus pais falaram, mas isso tem que acontecer, e a gente também não pode se proteger, porque é esses obstáculos que eles vão aprendendo a se fortalecer e a amadurecer, né? É doído ver eles passar por isso? Dá uma revolta, dá vontade de ir lá, como é que tá falando? Essa minha sobrinha, né, com o filho. Mas ele precisa desenvolver essa maturidade de enfrentar os obstáculos, né? E Jesus ensina esse tipo de sabedoria. Escuta, deixa eu falar. Esses dias no trabalho xingaram, um cliente xingou ela, porque ela trabalha com o público. Ela ficou calma, depois ela chorou, né? Não retruca, a gente falou para ela, não retruca, escuta, fica tranquilo. E aí, quando você recebe as orientações na palavra, agora você não tem a base, a informação e o conhecimento de Jesus, você vai falar, vai lá, mete a boca mesmo. Vai lá, fala mesmo. Você está no seu direito, né? Então é complicado, né? Eu, pelo menos particularmente, termino a minha fala, eu sempre lembro, falo para eles assim, às vezes alguém, um sobrinho pede uma orientação, antes que eu falo assim, vai lá, e eu falei assim, as mães, como pregar no público, então não vou falar não, senão daqui a pouco não bate nada, né, irmãos? Não bate informação. Na hora Deus fala assim, ó, você lembra que você falou aquilo? Não, vai lá, seja pacífico, né? Porque eu tenho que colocar em prática também, né? É um desafio, né, nosso, assim, quando pregar, né, seja cantando ou falando para alguém, assim, a gente viver isso. Mas é gostoso transmitir essa liberdade em Cristo para eles. Tem como levar a vida com leveza, tem como levar a vida com paz na medida do possível com todos. Vai ser, às vezes, uma decisão muito fora do que realmente a gente mas é o que a gente precisa seguir. Os resultados depois eles são muito benéficos. Se você estava dormindo, você acordou. Eu falei para Deus, meu barulho de relâmpago agora. E para a gente mesmo, que está na igreja, a gente está falando muito dos jovens, mas nós que já somos jovens há mais tempo, acontece da gente confundir liberdade com permissividade? Permissividade, libertinagem. O mundo hoje confunde a liberdade com a libertinagem. Por isso tem muita gente saindo dos caminhos do Senhor, né? Vou falar mais sobre libertinagem do que a permissividade, porque essa palavra faz bastante sentido para mim. O mundo clamou por liberdade e o mundo está em que situação agora? Perdeu as regras porque se afastou do conhecimento. Então, às vezes, nós podemos confundir porque a gente está sendo muito influenciado pelo celular que está na mão da gente, pelas pessoas que a gente esteja convivendo. E a gente não pode querer rogar os nossos, achando que são nossos direitos a libertinagem. Mas a liberdade em Cristo que é assim. Para a gente fazer essa separação fica muito difícil, né? No verso 14, que você começou lendo Gálatas, né? Ele diz aqui, porque toda lei se cumpra numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como amar ao próximo como a nós mesmos? Primeiro eu preciso entender, por isso o importante conhecimento da palavra, por mais que às vezes seja chato ouvir toda vez isso, porque é no conhecimento da palavra, das palavras do próprio Cristo, dos registros ditos pelo próprio Deus através dos profetas, que eu entendo o quanto Deus me ama. Primeiro eu preciso entender isso. Primeiro eu preciso entender o valor que eu tenho para Deus, por que Ele me criou, por que eu vivo nesse mundo e a situação está desse jeito, o que Deus me promete, o que Ele fez por mim, o que Ele faz agora e o que Ele deseja fazer por mim lá na frente. E Deus, Ele é um Deus que deseja ser conhecido, que tem o prazer de estar próximo. Ele quer estar com o ser humano e quer se fazer conhecido. Aí, mediante o conhecimento de Deus que eu consigo através da palavra, em comunhão, eu consigo então me aproximar dele, entender o amor dele por mim, entendendo o meu valor, eu entendo o valor do meu próximo. A Bíblia fala, né, amar a Deus, amar a ti e amar o próximo como a ti mesmo, né? E aí você faz esse caminho, entendo o amor de Deus por mim, entendo o meu valor, e aí eu vou entender o amor que eu tenho que ter para com o próximo. Quando, principalmente? Nos sofrimentos. Parece que não, mas é. Isaías 53 diz que Cristo sofreu
sofrer. Então ele é entendedor do sofrimento. E nesse sofrimento, ele pagou por nos amar. Quando eu vivo experiências ruins, por mais que eu não queira, eu estou vivendo experiências que depois alguém pode estar passando também e eu vou conseguir dizer para ela assim, eu passo por isso, mas sei dizer para você o caminho que deve ser seguido para você vencer isso. Então esse é o amor prático. É você abrir mão de suas opiniões, é você abrir mão do seu ego, é você abrir mão do que eu quero das coisas desse jeito para um bem comum. Hoje a igreja precisa pôr em prática o poder da inclusão. Não importa quem vai entrar ali, importa que alguém entrou ali e ela não entrou na sua casa, ela entrou na casa do Pai. Na sua casa você pode ver, não quero que entre fulano, não quero que entre ciclano, não quero que entre pessoas desse tipo. Mas aqui é o lugar onde todos podem entrar. Até porque nós um dia também adentramos por aquela porta e estamos aqui para ser curados por Deus. É aquela velha frase, né? O Evangelho é um mendigo que descobriu onde o alimento está sendo doado e foi lá dizer para os outros, é ali. O Evangelho é pura e simplesmente isso. Eu encontrei o caminho daquele que me salvou. Sabe a parábola dos leprosos? Um voltou para agradecer. E ainda depois escolhe o Evangelho. Você fala para as pessoas o que Deus fez na sua vida. O Evangelho é isso. Não precisa de teologia de nível avançado. É você dizer o que Deus fez na sua vida. Isso é o suficiente. Um coração transformado. Até porque, lembrando que esse texto ele não fala de sentimento, né? Não tem como você amar o próximo como a ti mesmo, porque você sentir pelo outro o que você sente por você é impossível, né? Não tem. Então, realmente não é sentimento. Aqui nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de escolha, nós estamos falando realmente do agir, né? E num mundo tão apressado e egoísta, como praticar o amor-serviço? É eu entender que eu não estou no mundo para ser servido, mas para servir, né? Hoje a gente está numa sociedade de altos deuses, né? Satanás conseguiu fazer com que a mentalidade do mundo fosse dele. Um dia serei semelhante ao Altíssimo. E hoje o ser humano está tendo a ousadia de achar que tem um conhecimento superior ou semelhante ao de Deus. De formas de que formas? Eu vou viver a minha vida da forma que eu quero, né? E eu não preciso de Deus para isso. Hoje cada um entende a sua verdade, como a gente falou na escola sabatina esses dias, né? Mas a vida não é essa, não é uma vida de olhar só para dentro e eu achar que eu posso fazer tudo isso sozinho, eu preciso de Deus. E quando alguém te magoa? Como amar? É difícil, mas também faz parte do amor. Que a gente fala das coisas boas do amor, mas também existem os desafios. É o perdão quando eu fui ferido, né? Eu me perdoar por uma atitude que eu não gostaria de ter feito, né? A gente fala sempre do estresse, da raiva, e a gente acha como quando a gente começa a frequentar a igreja e se tornar um cristão, a gente acha que a gente nunca precisa falhar. E Satanás quer que você acredite que você não falhe, quando você falha, ele quer que você se sinta muito culpado ao ponto de não querer fazer mais nada, se revoltar, e não é assim. Parte da caminhada cristã é eu entender quando eu errei. Não tem problema. Seu coração é desejoso de acertar e você, por tentar acertar, falhou, Deus sabe o seu coração. E ninguém pode dizer o contrário. Quem olha lá dentro é Ele. E alguém que conheça um pouco mais a gente também sabe quando o nosso coração está desejoso de acertar. Então, as sinceras intenções do coração vão fazer toda a diferença nessa hora. Quando eu falhar, eu reconhecer meu erro. E você também vai aprender. Eu sempre pedi para Deus, eu não quero errar mais. Aí daqui a pouco eu falho de novo. E aí eu penso assim, isso tem a ver com sentimentos, né? Você tem uma série de sentimentos, tristeza, arrependimento. Mas o que você faz a partir disso? Falhei, errei, Deus, o que eu faço a partir de agora? Ele diz, vai, não peques mais. Não peques mais, mas ele sabe que você vai ainda falhar de algum jeito. Mas ele sabe que você está tentando. Deus, ele valoriza muito o esforço que a gente faz. Eu não estou falando de obras, mas o esforço que a gente faz por amor a Ele, para tentar fazer o nosso melhor. E isso Deus vai ver, mesmo que o ser humano não consiga. Não que as pessoas são todas más, mas é que às vezes elas estão nas próprias lutas que não conseguem ver com tanta sensibilidade as suas, né? Mas Deus só consegue entrar e nos transformar quando a gente se dispõe. Sim. Eu tenho muita dificuldade com essa questão do perdão, né? Minha natureza é muito de brutalidade, de responder com agressividade, de manter sentimentos ruins.
muito magoada por um cunhado que eu gostava muito, e eu, durante anos, não conseguia perdoar. Até que aconteceu uma semana que eu comecei a sonhar com ele insistentemente, e sempre o mesmo sonho. Eu falei, não é possível, é Deus que está falando comigo. E eu liguei para a Nicole, eu falei, eu estou sentindo que Deus está falando que é hora de perdoar. Ela falou, mãe, então perdoa. Eu falei, mas falar que eu perdoei, tá bom. E quem tira esse sentimento de mim? Ela falou, se você não falar, pelo menos, não vai sair. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. E eu falei para Deus, tá bom, é isso que você quer? Então eu perdoo, eu libero o perdão. E no meu coração, na minha cabeça, né, racional, que a gente tem essa tendência de querer puxar o banquinho, né, e tomar a vez de Deus, eu achei que não funcionaria, mas funcionou. Milagrosamente, um sentimento que eu vinha carregando por anos e que estava me matando, porque é isso que a mágoa faz. O rancor é um veneno mesmo, que ele está corroendo o vaso por dentro, é como ácido, né? Ele corrói de dentro para fora. Você tomou um veneno para matar o outro. É isso que é mágoa. E realmente me libertou. E eu não sinto, eu consigo pensar em tudo que aconteceu sem sentir mais a ferida. Mas foi no momento que eu perdi, que eu falei, verbalizei. Eu perdoo, eu libero o perdão. Isso aconteceu. Depois de anos eu sofrendo com aquele sentimento, eu finalmente me libertei. Então é como a Natália disse, não é a atitude, tá? Mas você se esforçar, você se dispor a tomar aquela atitude, vai fazer com que Deus atue na tua vida. O Espírito Santo ajuda, né? É pedir a obedição do Espírito Santo também é muito importante, porque ele vai dar aquela força que a gente precisa, né? Sozinho a gente não consegue. E a amargura, a falta do perdão, o ódio, o rancor, a raiva, já foi comprovado cientificamente que eles alteram as células do nosso organismo e com o tempo algumas pessoas desenvolvem até cânceres por causa da falta do perdão. Já que você tocou no Espírito, a próxima pergunta vem no verso 16 de Gálatas, onde diz que andai em Espírito e não cumprireis a concupiscências da carne. O que ajuda a todos nós, né, a andar em Espírito no dia a dia? Comunhão com Deus de várias formas, né? Não é ficar o dia inteiro com a cara na Bíblia, né? Porque no convívio com os outros, mediante o conhecimento que eu recebo de Deus, na oração, essas coisas também ajudam. É filtrar aquilo do que eu me alimento, não comida somente, mas tudo aquilo que eu vou ingerir para dentro do meu organismo, seja vendo, seja ouvindo, conversas, as pessoas com quem eu me aproximo, e não é se afastar, né? Tem muita gente, eu acho muito triste, inclusive, né? Elas julgam que outras pessoas, entre aspas, são mais pecadores que elas e se afastam, porque elas acham que isso vai fazer com que elas percam a comunhão com Deus. É justamente essas pessoas que precisam também, né? Então, não é, eu vou passar a pecar se eu conviver, são ambientes. É claro que a gente não vai ficar lá no meio de quem está fazendo uso de coisas, né, que prejudicam as pessoas, ali querendo dizer, como um cara uma vez que entrou na jaula do leão e disse que ia acontecer uma coisa que aconteceu com o Daniel com ele, né? E ele morreu. Não comeu ele, né? São coisas absurdas assim também, né? Mas é o me fortalecer. Eu acho que isso aí também inclui muito momentos pessoais que eu tenho com Deus. Pode ter momentos em família com Deus, na igreja, mas o seu momento pessoal, eu acho que isso é valioso demais. Você encontrar o seu momento para se fortalecer com Deus. E a oração, ela não precisa de formalismo. Quando é na congregação, né, você tem uma oração ali que vai levar a congregação para um momento de adoração. Mas se a sua oração pessoal entra no teu quarto secreto que a Bíblia fala, é para você extravasar mesmo, dizer para Deus como você se sente. Né? Como os irmãos sabem que aconteceu, que eu fiquei doente aí por causa das dores que atacou. Eu orei e falei, Deus, eu fico muito nervosa quando eu fico assim. Porque Ele me limita, eu fico extremamente nervosa, mas eu estou falando aqui para o Senhor. Até quando vai isso, né? Se o Senhor quer dizer até quando, me ajuda a lidar, né, pelo menos, né? Então, para mim, não tem problema dizer isso para Deus, porque Ele quer ouvir de você como você se sente, né? E isso te ajuda também, né? Para que você não tome uma decisão, você diga para Deus e Ele vai te orientar. Você meio que já respondeu, né, a última pergunta, que é se você já viveu alguma situação em que você teve que lutar aí contra os desejos da carne e a direção do Espírito. Sim, sempre, né? Antes eu não fazia isso. Logo quando eu entrei na igreja, tudo eu me
eu só obtesse um conhecimento memorizado, né, da palavra, das histórias bíblicas. Ele queria que eu entendesse a essência, né? A essência. Só que quando você decide entender a essência do porquê Deus faz as coisas por você, aí é um processo de verdadeira conversão mesmo. Porque vai confrontar muito o que a gente é, o que a gente faz, né? A nossa personalidade, o nosso temperamento. E aí um dia eu pedi para Deus mesmo, eu falei, Deus, me muda, me ajuda, né? Eu não quero ser quem eu sou. E isso me leva uma vida limitada, eu me sinto escravo de mim mesmo. As escolhas que eu estou fazendo, tem hora que eu não sei que escolha que eu estou fazendo e eu vou cada vez um beco sem saída, me ajuda, né? Só que o processo com Deus de mudança não é igual o gênio da lâmpada, né? Você é impaciente, pede para Deus para ser paciente e você dorme e acorda bem e bonitamente paciente. Não, você vai viver experiências para você tomar decisões para não ser mais essa pessoa. E é aí que Deus vai te moldando. Eu acho muito bonito de Deus porque Ele é didático. Ele é relacional e Ele é didático. Ele vai estar com você lá lado a lado e Ele pode usar pessoas para fazer isso por você também. Vai estar com você lado a lado. Não tem problema, você está tentando acertar, você está tentando acertar. É aquela aprender a andar de bicicleta, todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta um dia, né? E aí os pais dizem assim, estou aqui, segurando no banquinho, né? Daqui a pouco eu estou aqui segurando no banquinho. Aí você olha para trás e é a hora que você cai, né? Ele soltou o banquinho. Quando você vê, você se sente feliz porque aprendeu, mas várias vezes cai, mal no joelho, né? Então, é mais ou menos assim. E em suma, irmãos, o relacionamento com Deus ele é lindo, porque Deus ele te ama, então Ele vai respeitar o seu momento, Ele vai te perdoar quando necessário, mas Ele sempre vai te amar, e Ele sempre vai caminhar e cuidar de você. Se você pedir, Ele vai te responder de formas extraordinárias, eu posso dizer com plena certeza disso. Quero te agradecer muito pela disposição, né, de participar aqui com a gente e de fazer tantas coisas que a gente vê que você faz, o seu esforço, mesmo estando aí abatida essa semana, doente, você foi no rolê. Então a gente te admira muito, gosta muito de você e aprende muito. Você, apesar da pouca idade, que eu acho que é uma das mais novas aqui da igreja, mas nos ensina muito, é admirável isso. E para concluir aí, já passar a palavra para o Mônio, eu queria só contar aí uma pequena história de um garoto que passava sempre na frente de uma loja ali, via um pássaro na raiola, e ele ficou indignado e sofrendo aquela situação e começou a pedir para o pai insistentemente que comprasse o pássaro para que ele pudesse libertar o pássaro. E de tanto ele insistiu, o pai foi e comprou. Só que o dono da loja avisou para eles: olha, é um pássaro criado em cativeiro, ele nasceu aí, ele não sabe voar. Mas o menino não entendeu, ele achou que o pássaro estava sofrendo e começou a querer soltar. E de tanto ele insistir, acabou que uma hora o pássaro se machucou e acabou morrendo. E ele entendeu ali de uma maneira muito triste que a liberdade para aquele pássaro não era apenas sair do cativeiro, né? Ele teria que ter aprendido a voar, né? Então, quando nós falamos de liberdade em Cristo, que é o tema dessa noite, nós precisamos aprender o que é essa liberdade, precisamos entender para então podermos dizer que somos